Oi, estão me ouvindo agora? Tá tudo bem? Eu liguei agora. Agora acho que dá para me ouvir, né? Beleza, beleza. Vamos. Tá ok, tá ok. Vou levantar o som aqui, né? Ok, beleza. Bom, pessoal, tudo bem, né, gente? Tudo legal, tudo jóia. Desculpa o atraso aí. Como já havia sido falado e comunicado já semana atrás, hoje nós vamos trabalhar as próximas aulas sobre Campina Grande. Nós fizemos uma aula introdutória sobre a formação do povoado de Campina Grande até a emancipação política de Campina Grande, né, em 1864, quando ela foi elevada à condição de cidade, né? Então, Campina Grande, por trás da cidade de Campina Grande, existe uma economia que dá suporte ao desenvolvimento e ao crescimento da cidade de Campina Grande, né? Então, nós vamos ver justamente como, a princípio, sendo atividade pecuária, né, e também de agricultura de subsistência, passou a aquilo que alavancou definitivamente a economia campinense, que foi a atividade algodoeira, né? Então, nós vamos falar esse material é baseado nas minhas pesquisas, né? Um material exclusivo para o Campina Concursos. Depois eu estarei divulgando as fontes e também postando no, no, no portal a aula de hoje, ok? Então, vamos lá. Então, uma aula exclusiva, né, para o cursinho, para o curso, para o Campina Concurso. Eu chamo de cursinho por mania, né? É o cursão, né? Então, vamos lá. Então, vamos começar a nossa primeira aula hoje falando sobre como a pecuária e a agricultura foram as primeiras atividades de Campina Grande, né? No século XVIII. Campina Grande o povoado de Campina Grande foi fundado no ano de 1690, né? E durante o século XVIII, esse povoado foi crescendo lentamente, devagarzinho, né? E era um local que privilegiado, tinha uma localização maravilhosa, como você vai ver adiante, um posicionamento geográfico muito bom em relação ao litoral e ao interior. Um local de passagem obrigatório para os tropeiros, os viajantes, né, e os boiadeiros, aqueles que traziam o gado do interior, né, lá do sertão, passando pelo Agreste, indo em direção ao litoral para ser vendido, para ser comercializado, né? Além dos produtos também que eram trazidos pelos tropeiros do litoral, nesse processo pernoitava em Campina Grande, e era um rancho e um descanso dos viajantes, né? Então, aqui, pecuária e agricultura de subsistência no século XVIII, o gado primeiro, né, e depois o algodão como economia. E aí o algodão ela surge de forma natural, não é preciso muito investimento, não foi grandes somas de capital que foram investidos para que a atividade algodoeira começasse em Campina Grande. Não foi assim. Haviam pequenos produtores, o algodão já fazia parte das trocas comerciais que aconteciam na feira livre, né? E esse produto já era conhecido, e ele vai se tornando cada vez mais importante. A princípio, era um produto apenas complementar da economia açucareira, que se encontrava em declínio. À medida em que a atividade açucareira no litoral, na zona da mata, declinava, ela ia caindo, a atividade algodoeira e outras iam lentamente assumindo o lugar justamente da atividade açucareira. Nunca substituiu por completo, porque no litoral não havia clima, solo, nem um espaço geográfico interessante, físico, para se plantar algodão. O algodão ele se aclimatou muito bem do agreste para dentro, do agreste para o sertão, né? Então, nós tínhamos uma posição, e temos até hoje uma posição geográfica e um clima privilegiado, né? Nós temos um clima realmente muito agradável, isso é
muito bom para o descanso daqueles que vêm do calorão, né, do sertão e também de um certo calor também do litoral. Eles paravam, montavam suas fogueiras, colocavam suas panelas, seus caldeirões, né, faziam o seu churrasco e junto às fogueiras eles colocavam as suas esteiras e pernoitavam ali, né, ao ar livre mesmo, e se fosse alguma mulher, alguma pessoa importante, ficaria talvez na casa de alguém em alguma pousada, né? Esse crescimento ele é lento, ele é gradual, e só a partir da explosão da atividade algodoeira, né, é que finalmente Campina Grande começa a se tornar um município grande, cada vez gigante, né? Vai crescendo, crescendo de maneira assustadora, e até hoje é uma das cidades, é a cidade mais desenvolvida do interior do Norte e Nordeste. Talvez não seja mais a maior população, né? Temos, por exemplo, Feira de Santana, na Bahia, no interior da Bahia, ultrapassando Campina Grande, mas em termos de organização espacial, de importância tecnológica, científica e até política para o interior do Norte e Nordeste, Campina Grande é uma cidade lendária nesse sentido, né? Então, esse momento alavancador do progresso e do desenvolvimento de Campina Grande acontece a partir de 1864, somados à atividade algodoeira e à emancipação política da cidade de Campina Grande. Porque a elite de Campina Grande agora tinha bala na agulha, tinha dinheiro, né? As cidades elas só aparecem quando existe uma classe de comerciantes, de produtores que têm dinheiro para fazer o processo de emancipação política, uma tomada de posse do poder político. Tem a ver com uma elite que vai crescendo e vai tomando posse da cidade e vai se apropriando do chamado processo produtivo. Não é o povo, mas é uma elite produtora, vamos dizer assim, que vai tomando conta, e a cidade vai tomando essa forma aí que vocês já sabem, né? Cidade, meus queridos, representa poder. Campina Grande é um poder político e econômico concentrado que vai crescendo até, vamos dizer assim, de maneira imparável, né, até o início dos anos 80, quando a crise econômica atingiu o Brasil e o mundo de uma maneira geral, uma mudança na política internacional, a política econômica, e aí Campina Grande vai parar de crescer e vão dar mais ênfase às cidades litorâneas, no caso, as capitais aqui nordestinas, né? E a outros centros. Mesmo assim, Campina Grande continua sendo uma cidade importante, porque é uma cidade que tem personalidade, porque acumulou capital, dinheiro ao longo de sua história para fazer as mudanças necessárias, e o futuro sempre foi desafiador para Campina Grande. Bom, aqui é uma ilustração que retrata a atividade pecuária, né, que acontecia em Campina Grande, o abate, né, do boi, a salga da carne, a carne de sol, né, a carne seca, que eram transportadas para o litoral e para outras cidades adjacentes, outros povoados. Essa foi a primeira atividade importante de Campina Grande, mas o algodão já entrava na economia nesse processo. Então, o Nordeste, que é a região que nós fazemos parte, sempre viveu um período de crise. Não foi um período muito curto, o Nordeste brasileiro teve de prosperidade, quando a colonização começou até a chamada guerra contra a Holanda, né? O fim da chamada União Ibérica, e aí você tem a decadência da atividade açucareira no Nordeste. E aí o Nordeste começa a ser cada vez mais jogado para a periferia. Olha o que eu coloquei aqui, ó. A ascensão da economia cafeeira já era o principal produto em 1840, empurra o Nordeste para a margem do desenvolvimento. Como o café é um produto internacional bastante procurado, né, uma bebida que é bebida no mundo inteiro, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, onde o mercado
consumidor era mais forte, o preço era muito bom. Então, essa produção de café foi substituindo o açúcar e fez com que o sudeste do Brasil, o centro-sul do Brasil, se tornasse o grande centro econômico, dínamo econômico do Brasil no século XIX. E aí o Nordeste foi sendo empurrado cada vez à margem, né? Cada vez colocado em segundo plano. E aí você tem aí o açúcar, que já não era mais interessante comprar lá fora, porque nesse período aí, já segunda metade do século XIX, os europeus aprenderam a dominar a técnica de transformar a beterraba, uma beterraba branca, né, um tipo de beterraba muito comum na Europa, em açúcar. Tanto a Europa quanto os Estados Unidos. Então, a dependência de açúcar das Antilhas ou do Brasil foi se tornando secundário. Mas o Brasil continuou a atividade açucareira sendo importante, né? E o açúcar atendia agora não mais à necessidade do mercado externo, mas à necessidade do mercado interno. O algodão é que começa a despontar como um produto de exportação. E eu vou mostrar por que o algodão vai se tornar esse produto. Há uma série de fatores internacionais, uma conjuntura mundial que vai se transformando, que vai fazer com que o algodão se torne um produto importante, né? As oligarquias são as famílias, senhoras de propriedades, grandes extensões de terra, que produziam açúcar, mas também produziam o gado no interior, faziam atividade pecuária, e o algodão, eles vão também se apropriando do poder político, eles não vão deixar escapar isso. Eles precisam de estabilidade, então eles vão atrás do poder político e vão se aparelhando ao longo do tempo de órgãos públicos estaduais e federais, aí já no período da República. Você tem, por exemplo, a Inspetoria Federal de Obras contra a Seca, no início do século XX, e aí depois você vai ter a mudança para DENOX, Departamento Nacional de Obras contra a Seca, né? O DENOX, que vai ser esse órgão já no governo de Juscelino Kubitschek, que vai construir o açude Epitácio Pessoa, e também obras de terraplanagem, construção de rodovias federais e assim por diante. O IAA, que é o Instituto do Açúcar e do Álcool, criado na época de Getúlio Vargas, e o BNB, que é o Banco do Nordeste do Brasil, que foi criado justamente para ser um expoente do financiamento da industrialização do Nordeste, já que nos anos 50 surgiu um mito de que quanto mais eu investisse na indústria, mais se investisse na indústria, mais superaria-se o atraso econômico que levava o Nordeste a ser uma área de subdesenvolvimento. Era uma coisa tão séria no Nordeste, nesse período, que um geógrafo pernambucano, que ganhou prêmios internacionais, ele escreveu um livro chamado Geografia da Fome, e ele colocava o Nordeste como uma área de muita fome, de muita pobreza e de muita miséria. Principalmente, meus queridos, no litoral. Por incrível que pareça, não era no interior, não era no sertão. No sertão, a gente tem uma ideia errada. No sertão, as pessoas se alimentam melhor, inclusive, choveu, então você tem ali o gado que produz leite, queijo, as frutas e verduras no sertão da Paraíba são de excelente qualidade, né? Quem é que nunca comprou um queijinho que vem lá do sertão, lá do Iraúna, né? De Souza, Cajazeiras, é muito bom, são áreas produtoras. E o sertão, ele não é uma área de miséria, de pobreza. A área de pobreza e de miséria era justamente a região do litoral, onde prevalecia a monocultura da cana-de-açúcar, né? O algodão, ele não vai resolver muito esse problema, infelizmente, mas vai ajudar as elites do interior da Paraíba a acumular mais capital. É o caso de Campina Grande, né? Bom, isso aqui é um navio, né? Aqui é o Porto de Santos, as docas no Porto, embarcando café. Esses homens estão carregando sacas de café, que era o produto mais importante do Brasil. Inclusive, a Revolução de 30 foi feita por causa da falência dos cafeicultores paulistas, por causa
da quebra, né, do crack do crash da Bolsa de Nova York em 1929 e, consequentemente, a queda do preço do café fez com que a economia cafeeira no Brasil sofresse declínio. E aí vai acontecer justamente que na dobradinha do café com leite, o café quis, mais uma vez, colocar um presidente para pagar a conta, né, do prejuízo do café. O Washington Luiz queria que o Júlio Prestes, que era também representante da oligarquia paulista, fosse conduzido à presidência da República. Só que era a vez do leite, né? Era a vez de Antônio Carlos, de Minas Gerais, e isso provocou uma rusga entre as elites brasileiras e depois, o resto da história a gente vai contar mais na frente, que é a Revolução de 1930, que a Paraíba e Campina Grande tiveram um papel muito importante no cenário nacional, ok? Então, os fatores impulsionadores da cultura do algodão no século XIX. O que foi que fez com que o algodão se tornasse tão importante para o Nordeste, para o Brasil e para a Paraíba, né? Especialmente Campina Grande? Primeiro, o rápido crescimento da utilização de fibras, no caso do algodão, né, os fios do algodão, nas indústrias têxteis, tanto do Brasil como do mundo. No começo da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, a indústria têxtil usava lã de carneiro, lã de ovelha. E tinha suas vantagens e desvantagens, porque você tinha que tosquear a ovelha e esperar que nascesse novamente a lã. Era um processo muito complicado, né? Um animal não era fácil. No caso aqui, tinha que alimentar o animal, tinha que cuidar do animal direitinho. Nesse caso aqui, o algodão ele era plantado, né? Não na Europa, porque o algodão ele gosta do clima quente, e na Europa não se ambientou. Então, era plantado nas Antilhas, que é o Caribe, o Mar do Caribe, e aqui no Nordeste do Brasil, praticamente todos os estados plantaram algodão, e de maneira bem eficiente aqui a Paraíba. Então, a demanda, né, da fibra pela indústria fez com que a produção de algodão aumentasse mais ainda. Mas um outro fator foi preponderante no Brasil se tornar, principalmente no Nordeste, uma área por excelência produtora de algodão, que foi a interrupção do fornecimento do algodão das Antilhas francesas. As ilhas que eram controladas pela França por causa das chamadas guerras napoleônicas, né? Então, as guerras que eclodiram no início do século XIX, os navios britânicos, eles atacavam os navios franceses carregados de algodão para quebrar a indústria francesa. E essa demanda, ela caiu consideravelmente na Europa, e aí a saída foi a utilização do algodão daqui do Brasil, né? Isso foi no início do século. Já na metade, passando da segunda metade do século XIX, aconteceu uma outra coisa, né? Que os Estados Unidos, historicamente, o sul dos Estados Unidos, por excelência, um grande produtor de algodão, é um sul algodoeiro. Quem nunca assistiu um filme americano, norte-americano, falando sobre a escravidão no sul dos Estados Unidos? Aqueles negros cantando as músicas e colhendo algodão. Aquelas canções não eram canções de alegria, não, eram de dor e muitas vezes para passar algum recado, para eles fugirem mais tarde, né? Ou para anunciar alguma coisa. Eles colocavam aquilo que interessava nos hinos que eles cantavam, decodificado. Mas voltando para a história do algodão. Então, os Estados Unidos eram um grande produtor, mas a Guerra Civil, ela impediu a chegada do algodão norte-americano na Europa, na Inglaterra, porque o norte, a União, que estava em guerra com os confederados, que era o sul, fez um bloqueio continental com navios, justamente impedindo que os estados norte-americanos que faziam parte do sul confederado mandasse seu algodão, porque se mandasse o algodão naquela altura da guerra, eles iam trocar o algodão por armas. E aí eles quebraram a produção, e quebrando a produção do algodão, não entrava mais recursos no sul, e assim eles ganharam a guerra. A guerra, ela não é só acontece em campo de batalha, ela também é uma guerra política, é uma guerra principalmente econômica. Você impedir que o outro
produzam e se mantenham na guerra. Por exemplo, um dos fatores que destruiu a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foram os bombardeios estratégicos dos aliados nas áreas industriais da Alemanha. Eles acabaram com a indústria alemã e aí a Alemanha não tinha mais como resistir, não tinha mais como produzir armas. Isso acabou com a resistência alemã. A mesma coisa, a mesma estratégia foi adotada pelos soldados, pelos exércitos da União Norte-Americana para destruir o Sul Confederado, né? E nesse período aqui, entre 1861 e 1865, mais uma vez, o Nordeste foi a salvação da lavoura. Aí foi quando, mais uma vez, a produção... Então, nesse período, inclusive, é um período que Campina Grande vai produzir muito algodão, porque a demanda internacional de preços está excelente. Esse algodão vai ser transportado, né, para o litoral João Pessoa ou para o litoral Pernambuco e de lá pegar navios para a Europa, no caso, para a cidade de Liverpool, na Inglaterra, né? E algumas indústrias têxteis que já começavam a funcionar aqui no Brasil, na área de São Paulo e Rio de Janeiro, certo? O quarto fator impulsionador do desenvolvimento da cultura do algodão, que vai ajudar a Paraíba, e Campina Grande, é o desenvolvimento da indústria têxtil no Brasil, né, a expansão da indústria têxtil, porque as pessoas precisam vestir roupas, a roupa que a gente usa com maior frequência e com maior quantidade, são roupas de algodão. Elas são excelentes, você pode fazer de várias texturas. O algodão tanto protege você do calor excessivo quanto do frio, né? Então, as roupas de algodão são muito boas. Aqui, por exemplo, na Paraíba, aqui em Campina Grande, tem um algodão colorido desenvolvido pela Embrapa. Mas esse é assunto que a gente vai abordar mais adiante. Então, a expansão do mercado nacional, as pessoas querem se vestir, né? Porque antigamente, no século XVIII, aqui na época da colonização, as pessoas só tinham duas roupas. Uma roupa do dia a dia e a outra que eles usavam para ir à igreja, para ir à missa, ou para ir a um casamento, ou alguma solenidade. Era a chamada domingueira. Era uma roupa que eles usavam no domingo. A maior parte do tempo, o senhor de engenho, o senhor da propriedade, estava só de ceroula, né? Aquela roupa de ceroula, vestindo um suspensório e um chapéu, e só quando tinha uma visita, alguma coisa, eles vestiam uma roupa de domingo, que era caríssima as roupas. Se os senhores já se vestiam assim, imagine a plebe como era que se vestia, né? Era uma pobreza só. Mas com a indústria têxtil nacional, a demanda foi cada vez maior. As pessoas entenderam que, além de comer, elas tinham também que comprar roupa, tinham que se vestir. Comida e vestuário andam lado a lado, calçado, isso é produto isso é artigo de primeira necessidade. Ninguém pode andar nu, não é verdade? Ninguém pode andar despido. E a gente sabe que hoje, no mundo moderno, cada evento exige um tipo de roupa diferente. Você vai à escola, é uma roupa, você vai... exatamente. Exatamente. A tinta, né, Cíntia? Era uma coisa cara. Então, era roupa, no caso, a roupa dos mais pobres era uma roupa crua, de algodão cru, sem nenhuma tintura. Ou então, uma tinta bem barata, né? E da primeira lavagem já saía. No caso, exatamente. Então, no caso, a demanda ela foi cada vez mais aumentando, e aí esses quatro fatores são importantes para a gente entender como o algodão ele vai impulsionar a Campina Grande para se tornar a Liverpool das Américas. Aí você pergunta, por que Liverpool? Liverpool é uma cidade britânica que é o centro, nesse período, o centro da produção têxtil. E eles utilizavam algodão, já substituindo a lã, para o mundo inteiro, né? As fibras, os tecidos têxteis britânicos vão ser muito importantes para o mundo. Inclusive, é importante, vale salientar, que vai acontecer no início do século XX, e até a Primeira Guerra Mundial, e um pouco depois, um conflito aqui muito interessante entre os britânicos e um homem, que é um visionário aqui de Pernambuco, né? O nome dele é Coronel Delmiro Gouveia, né? Ele é uma lenda, né? Um mito do industrialismo, do desenvolvimentismo, e é importante você poder assistir esse filme. O filme é um filme, né, muito interessante, dos anos 70,
um ator que já faleceu, chamado Rubens de Falcon, e ele trata justamente sobre a história do coronel Delmiro Gouveia. É muito bom, o nome do filme é Delmiro Gouveia, ok? E fala sobre esse empresário nacional que vai enfrentar os ingleses na produção de tecido. Né? A fábrica é chamada Fábrica da Pedra. Eu não vou entrar mais em detalhes, senão vou acabar contando o filme. Então, isso tem a ver justamente com esse período fantástico. Exatamente. Estrangeiros negociavam a compra. É verdade. E aqui, Campina Grande é um centro de comerciantes britânicos, japoneses, alemães. Campina Grande é uma cidade cosmopolita, onde as pessoas de vários países vêm negociar as cargas de algodão aqui em Campina Grande, né? Vamos adiante. Então, está aqui a fábrica, nessa época que a indústria têxtil estava se desenvolvendo, né? Você não tinha CLT, você não tinha Código de Legislação Trabalhista, não tinha segurança do trabalho, não tinha proibição do trabalho infantil. Então, é uma cena da época do algodão, você vê crianças aqui se apoiando perigosamente nas máquinas para trocar as bobinas de linha aqui para continuar a fabricação de tecidos. E isso acontecia no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, viu? Essas crianças trabalhando na fábrica, nas fábricas aqui, a indústria têxtil, muitas delas perdiam braço, muitas delas ficavam cegas, e não havia nenhuma indenização para elas. Era uma época da barbárie da industrialização, do início da industrialização no mundo, né? A indústria têxtil é a base desse processo. E aqui no Brasil não era diferente, né? Não era diferente, ok? Então, isso aqui é uma fábrica, ok? Têxtil. Então, por que Campina Grande? Por que Campina Grande se tornou a capital do algodão? É impressionante, Campina Grande. Campina Grande é uma cidade do interior da Paraíba, certo? Que tem uma história extremamente peculiar, digna de teses de doutorado, de dissertação, de mestrado, né? É algo que chama a atenção, né, em Campina Grande. É uma cidade que recebeu esse nome de Campina Grande porque era uma grande campina, né, em que as pessoas facilmente construiriam suas casas e tomariam posse daqueles terrenos. Mas como que Campina Grande deixou de ser uma cidade agropecuarista e passou a ser uma cidade mercantil? Tem a ver com o preço do algodão, tem a ver com a valorização do algodão. O algodão era só um produto a mais, que era vendido na cesta de produtos da cidade. Não era o principal era a carne, o principal era o gado, né? As pessoas viviam na zona rural, mas o algodão foi despertando outros interesses. Alguém pensava em pegar o algodão e amarrar ele, colocar ele em fardos, tirar o caroço e arrumar, e aí as pessoas iam lá comprar, e o preço no mercado internacional foi apetecível para o bolso dos comerciantes, e de repente os grandes pecuaristas foram abandonando a atividade pecuarista e foi abraçando a atividade mercantil, e Campina Grande foi paulatinamente deixando de ser uma cidade agrária e se tornando uma cidade mercantil e futuramente uma cidade industrial. E o algodão está na base dessa cadeia produtiva, porque se não fosse o algodão, Campina Grande não teria acumulado capital suficiente para dar o grande salto que ela deu. A partir de 1864, quando Campina Grande começa a crescer de maneira vertiginosa, chamando a atenção do mundo inteiro, e até teve na época até quem dissesse assim, por que Campina Grande não é a capital da Paraíba, né? Por esse ciúme, por essa época de progresso e desenvolvimento em Campina Grande, que existe essa rivalidade entre Campina Grande e João Pessoa, um ciúme, porque Campina Grande nunca foi a capital, mas sempre foi uma cidade de muita personalidade. O campinense é um indivíduo que tem muita personalidade, ele tem orgulho, ele chega e diz assim, olha, você sou de Campina Grande, da minha cidade, bate no peito, né, com orgulho de dizer que é daqui. E quando começa a falar, fala com orgulho da sociedade. Estou dizendo isso, estou falando de mim mesmo, porque eu já estive na presença de gaúchos, de paulistas, de baianos, de pernambucanos, eu falo
de Campina Grande com muito orgulho, porque é uma cidade que nos envaidece pela sua importância histórica, a sua importância política e, principalmente, a sua importância econômica no contexto do Norte e Nordeste, né? Então, primeiro, vamos ver uma modernização da atividade da produção do algodão. Primeiro, as formas pré-capitalistas. Nas formas pré-capitalistas, você tem a meação, a parceria e o arrendamento. Vou tentar explicar cada uma delas. Meação, o cara pegava a propriedade e do senhor recebia a propriedade do dono da propriedade, produzia o algodão e ali, se desse 100 sacas de algodão, ele rachava com o dono da propriedade. Ele dava 50 sacas para o dono da propriedade e ficava 50 sacas para ele. Ok? E tem um sistema também de parceria, também, que é semelhante ao de meação. No caso, os insumos, tudo isso era dado ao produtor para que eles pudessem, através do sistema de parceria, produzir algodão para esses senhores. E depois o arrendamento, quando você comprava ou alugava a terra e nessa terra produzia o algodão, né? Essas eram as formas pré-capitalistas. As formas capitalistas é quando, de fato, a propriedade passa a ser a propriedade exclusiva de algodão. No caso, aí você tem os produtores capitalistas, eram uma minoria, mas que produziam algodão com essa finalidade. E o interessante é que o algodão é uma atividade que ele se encaixa muito bem com outras atividades. O gado, por exemplo, depois da colheita, pode comer o que sobrou, né? Já que a única coisa que você vai tirar é a flor do algodão. Todo o talo do algodão pode ser colocado numa forrageira e transformado em ração para gado, certo? E o gado vai comendo esse restolho de atividade algodoeira e vai fertilizando o solo ali durante algum tempo, né? Então, é uma coisa que combina muito bem, dá para criar gado e algodão sem problema nenhum. É um binômio que existe muito no sertão da Paraíba, né? E se adapta muito bem a essa realidade. A mão de obra no começo era pouca, mas depois, com a cultura do beneficiamento, que já é um período de industrialização, as primeiras indústrias de Campina Grande são indústrias voltadas ao beneficiamento do algodão. O que é o beneficiamento do algodão? Você pegar o algodão bruto e descaroçar o algodão, transformá-los ela em fios, por exemplo. Isso é o primeiro momento de trabalho com algodão. Campina Grande, nessa época, em 1920, era uma cidade grande para os padrões da época. Campina Grande, em 1920, um período em que o Brasil era um país essencialmente agrário, Campina Grande já despontava com seus 70 mil habitantes. Olha que crescimento vertiginoso. Para você ter uma ideia, em 1824, Campina Grande não tinha nem 25 mil habitantes. Em 1864, quando a cidade foi fundada. Pouco tempo depois, a cidade dá um salto fantástico para 70 mil habitantes. E 16 anos depois, em 1936, Campina Grande já contava com 14,6 mil prédios, casas de primeiro andar, de segundo andar, espalhados, né, na cidade de Campina Grande, principalmente locais galpões de algodão. Tinha 15 indústrias, todas elas envolvidas com atividade têxtil e também com atividade alimentícia. 5 bancos. Campina Grande já tinha, naquela época, 5 bancos. Colégios, o Alfredo Dantas, né? Já não tinha, o Leão ainda não tinha sido colocado lá de fora, não, foi depois. Mas o Alfredo Dantas já tinha sido inaugurado, o Colégio das Damas, já começava a Campina Grande, já começava a ter uma feição. Sim, também em 1936, o Colégio Diocesano Pio XI. Exatamente, a Sambra, né, nesse período também vai ser instalada em Campina Grande, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, né? Vai colocar uma filial, a mais importante filial é aqui em Campina Grande. Então, você tem uma cidade que tinha quase 100 mil habitantes, né, com cinemas, com clubes, né? Nessa época, em 1936, o meu querido Galo da Borborema já tinha sido fundado, né? Foi em 1925 que o 13 foi fundado. Então, quer dizer, já tinha... Campina Grande já estava parecida com o que ela é hoje, né? Estava muito parecida com o que ela é hoje. E uma cidade próspera, uma cidade progressista, né?
E isso enchia de inveja. E vocês vão ver mais na frente que Campina Grande era tão importante que a capital de Campina Grande não era João Pessoa, a capital de Campina Grande era Recife. Recife via Campina Grande como uma área de investimento, de crescimento. Você também, nesse período, tem o trem, né? Você tem a abertura de estradas de rodagem. Então, Campina Grande realmente está chegando a novidade em Campina Grande, os cinemas, a arte, a cultura, e Campina Grande vai se tornando essa cidade polo, né, que nós conhecemos hoje, né? É muito interessante passar essa afetividade que eu estou passando para vocês aqui, sobre o que a gente está estudando, porque quem é de Campina Grande, ou quem conhece Campina Grande, vai se sentindo envolvido, né, com o que a gente está falando aqui. É importante você ter esse apego ao que está sendo passado aqui para vocês. Vamos para o próximo slide aqui. Olha, essa foto aqui é maravilhosa, né? Vou até ampliar ela aqui. Aqui é o açude velho, né? Você está vendo aqui a chaminé de uma fábrica. Não sei se é a Caranguejo, mas eu tenho certeza que esses galpões aqui, todos eles armazenavam algodão. Você tem aqui um pouco mais para cá a Estação Velha, né? Todos eles transportando algodão lá da Sambra, e trens carregados de combustível. Era um movimento, era uma metrópole, né, para a época, uma cidade belíssima, Campina Grande. Campina Grande, ela não nasceu para ser grande, não, ela sempre foi grande, né? É magnífica, né, Eduardo? É verdade. Eu quando vejo essa foto, fiquei apaixonado, eu quase choro. Eu quase choro emocionado vendo Campina Grande. Essa aqui é a Campina Grande do início de 1950, tá certo? E foi difícil a catação. Eu e minha esposa, a gente passou horas fazendo a catação nas redes sociais, entrando em sites e tal, para pegar essas imagens para vocês. E é belíssima essa imagem aqui. Depois eu vou colocar até os títulos dela, se vocês quiserem saber de onde ela foi tirada. Então, é uma imagem, já é uma imagem aérea da época, né? Belíssima cidade de Campina Grande. Até o nome é grande, né? Pomposo, né? Me lembrei de Marinês, né? Eu sou pequenininho, mas gosto de tudo grande, né? Minha mãe me escolheu para me criar e me levou para uma cidade com o nome Campina Grande. Olha que coisa linda. Vamos em frente, né? A pergunta Campina Grande é o que é? Ou se tornou no que se tornou por causa da sua localização geográfica? Será que não tem outras cidades com localização geográfica similar a Campina Grande? Está apaixonada, né, Lenilda, por Campina Grande. A gente fica mesmo. Tem que valorizar a nossa terra, né, gente? Tem que valorizar. Agora, também não pode entrar na paixão cega, né? A gente tem que ter uma postura crítica em relação a Campina Grande. Tem muita coisa aqui precisando ser modificada, né? Precisa mudar. E se a gente ama a cidade, a gente tem que pensar nessas mudanças, né? Então, Campina Grande é uma cidade que tem uma localização geográfica, mas eu não vou dizer que a localização geográfica de Campina Grande é determinante. Não, eu não sou geodeterminista, né? Mas, mesmo não sendo geodeterminista, eu posso dizer que há condicionantes geográficos que tornaram Campina Grande uma cidade realmente vocacionada para ser o que ela é, né? Uma cidade que tem uma população numerosa para a época, tem uma população numerosa, uma cidade que o trem, a chegada do trem é simbólica, né, em Campina Grande. Não é que o trem trouxe desenvolvimento, mas o desenvolvimento de Campina Grande é que trouxe o trem. Entenderam o que eu quero dizer? Não foi o trem que trouxe o desenvolvimento, mas o desenvolvimento trouxe o trem. O trem ajudou, melhorou, não é? Mas não foi tão decisivo assim. Inclusive, eu quero até dizer para vocês que na próxima semana nós vamos dar um intervalo nesse estudo dessa época algodoeira de Campina Grande, que a segunda parte ainda vem, que é sobre a decadência, a diversificação da atividade econômica de Campina Grande e a decadência da atividade alcotoeira em Campina Grande, que começa lá pelos idos
de 1940 vai até 1955, quando a sambra e a atividade algodoeira realmente cai definitivamente, como atividade principal da cidade. Aí vai aparecer outras fibras, como o caso do sisal e outras atividades importantes. Na época, na década de 50, graças a Deus, foi quando Celso Furtado, que era o consultor econômico de Juscelino Kubitschek, soprou no ouvido dele, né? E aí foi criada a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, que foi criada aqui, em Campina Grande. A Sudene nasceu aqui, a ideia nasceu aqui, no primeiro encontro de bispos do Nordeste. A gente vai ter uma aula sobre isso. Você vê que Campina Grande é terrível, né? Nesse sentido aí. Terrível no bom sentido, né? Então, a chegada do trem, ela não traz desenvolvimento, mas é o desenvolvimento que traz o trem para Campina Grande, né? Uma população já era numerosa para a época, como eu já falei para vocês, e Campina Grande, por causa da sua dinâmica, da circulação de capitais, de muito dinheiro circulando na cidade, Campina Grande se tornou uma cidade hegemônica, tanto do ponto de vista comercial, como do ponto de vista urbano, da infraestrutura. Porque havia coisas em Campina Grande, aparelhos urbanos, que não tinha no outro canto. Tinha cinemas, restaurantes, clubes. Você tinha, por exemplo, que eu não falei aqui, mas que eu vou falar da vida noturna de Campina Grande, você tinha lá na feira, onde é a Feira Central, você tinha o Eldorado, o famoso Eldorado, que tem uma história por trás de tudo aquilo, de grandes personalidades, artistas nacionais e estrangeiros que se apresentaram no Cassino Eldorado, né, em Campina Grande, cidade famosíssima. Campina Grande, como o próprio Gilberto Gil disse, já nasceu já uma cidade cosmopolita, né? Nós de Campina Grande, nós não falamos que somos o maior do Brasil, nós falamos que somos o maior do mundo, nós temos o melhor São João do mundo, né? Campina Grande era simplesmente a Liverpool das Américas. Gente, não é brincadeira, não. Liverpool é uma cidade importante das Américas, né? Exatamente, os grandes empresários, era muita grana. Os barões do algodão iam para lá e faziam uma farra lá no Eldorado, que era uma casa também das mulheres que prestavam serviços, né? Afetivos a esses homens. Não vou entrar em detalhes aqui, certo? Depois vocês procurem saber. Então, Campina Grande é tudo isso, é uma cidade hegemônica, é uma cidade em que houve uma circulação de capitais e a proximidade de Campina Grande com Recife. É importante falar sobre isso. Essa proximidade de Campina Grande com Recife, mais do que João Pessoa, não se dá por causa de acessos de estrada, não, se dá mais pela importância econômica, porque Recife sempre foi uma metrópole, então Recife falava uma linguagem mais universal, mais o economês, mais o dinheiro, mais as trocas com Campina Grande. Sempre foi assim. Campina Grande era uma cidade tão vanguardista que as novidades apareciam aqui antes de chegar na capital. O povo de Campina Grande era enxerido, sabia a moda, a arte aparecer primeiro aqui. Primeiro era Campina Grande, para depois chegar em João Pessoa, né? E essa rivalidade, gente, me desculpa, mas não é porque é a gente que é matuto, é porque a gente é caipira. Não, os matutos, na verdade, nessa época eram eles. Nós, né? Se bem que eu não tenho nada de ser matuto, não. Matuto é a nossa identidade, né? Feijão, rapadura, farinha, puxada, né? Fava, tripa, tudo isso é coisa aqui do matuto. A gente come essas coisas mesmo. Pirão, quem é que não come essas coisas, né? E a gente tem orgulho de ser matuto. Eu me lembro uma vez um jogo lá do 13, lá em João Pessoa, uma decisão do campeonato estadual, estava sendo 13-9, maior que a do Botafogo no Almedão, e ele estava assim, eu sou matuto, que ele chamava a gente de matuto, né? E ele gritava com orgulho que a gente era matuto. Eu sou matuto, ser matuto. Matuto de uma cidade que é simplesmente a 9ª cidade de mais desenvolvimento tecnológico do planeta. Saiu na Newsweek, revista norte-americana, colocando Campina Grande como uma das 9 cidades high-tech do mundo. Campina Grande é um polo tecnológico. Então, a gente não tem, pelo contrário, rapaz, o campinense, ele é enxerido,
É metido. A gente, quando vai para a praia, a gente ocupa as praias de João Pessoa. Camboinha é praticamente uma praia de Campina Grande, né? Essa que é a verdade. O Bessa já está virando isso há muito tempo. Estamos tomando conta das coisas. Sabe? Já uma identidade que Campina Grande dá para a Paraíba. Apesar de todo o amor e todo o carinho e respeito que eu tenho pelos pessoenses, eu tenho muito respeito e admiração. Tenho parentes morando lá em João Pessoa. Eu já morei também em João Pessoa, mas eu amo demais essa cidade por causa da identidade cultural, da identidade de desenvolvimento. Se eu fosse escolher uma cidade para ser um modelo de desenvolvimento do Brasil, Campina Grande seria a cidade até os idos dos anos 60, por aí, Campina Grande realmente era a capital do trabalho, né? Então, vamos adiante aqui. Bom, aqui está um mapa para justificar aquilo que eu falei para vocês. Você tem João Pessoa, Campina Grande aqui no centro, né? Campina Grande está aqui no centro. Você vê aqui, tem João Pessoa, no litoral e Recife. E você tem uma linha férrea, que tem uma ligação com Campina Grande aqui, né? E Recife, bem próximo de Recife, as linhas foram abandonadas, o Brasil, infelizmente, abandonou as ferrovias, né, que é um atraso, porque país, para se desenvolver, não pode abandonar a ferrovia. Então, essa localização geográfica aqui é espetacular, né? Campina Grande fica numa posição estratégica, tanto em relação a grandes centros, como, por exemplo, Natal, no Rio Grande do Norte, João Pessoa e Recife, como também no interior. Para você, por exemplo, ir para o interior da Paraíba, você tem necessariamente que passar por Campina Grande. A BR-230 é a nossa linha de comunicação central, então Campina Grande é a porta de entrada, de passagem. Continua sendo. A coisa mais linda do mundo é quando eu passo muito tempo longe de Campina Grande, que eu começo a chegar em Campina Grande de noite, aquelas luzes, e de dia aqueles prédios, aquela cidade linda, que eu adoro, eu acho linda a entrada de Campina Grande, não é? Belíssima a entrada de Campina Grande. É uma cidade que chama a atenção de quem vê. Você fala, cara, isso aqui é um carioca assim do meu lado. Você pensa, é a tua cidade, cara. Pô, não imaginava isso. Porque eles fazem ideia que a gente mora em umas casinhas de taipa, né? Aí quando vê Campina Grande, fica impressionado com o desenvolvimento e o progresso da cidade, que poderia ser muito mais, porque Campina Grande, nas últimas 4 décadas, Campina Grande foi perseguida politicamente pelos políticos que dominam a política da capital do Estado. Essa que é a verdade. Campina Grande foi perseguida e tem sido perseguida, sim. Eu não vou tirar, não. Eu até entendo quando, por exemplo, o povo de Campina Grande vota nos candidatos de Campina Grande. Eu entendo, porque é uma cidade que merece, né? Como diz aquela música de Maria Maria, de Milton Nascimento, merece viver e amar como outra qualquer do planeta, né? Campina Grande é uma cidade que nasceu para ser o que ela é. E tem muita coisa ainda para estudar. Eu estou só arranhando. Eu não disse a vocês que ia trazer novidade? Vou trazer. Tem muita coisa para se mostrar sobre Campina Grande. Vocês vão para essa prova dando risada de tanto conhecimento que vocês vão receber a respeito da cidade de Campina Grande. Inédito. Coisas novas, imagens novas e conteúdo novo que abordam a cidade e a compreensão histórica, a formação histórica e atual da cidade de Campina Grande. Bom, e chegamos ao fim da nossa aula, né? O tempo passou, eu nem me toquei. Eu poderia ter, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer ou quiserem se pronunciar, fica à vontade. Mas aí eu disse, eu preciso de um poeta que retrate a beleza de Campina Grande nessa primeira aula, porque eu quero que os meus pupilos do Campina Concurso se apaixonem pelo conteúdo que eu estou trabalhando aqui, e eu e a minha esposa é alucinada, né? Ela é Joelma, ela é apaixonada por Ronaldo Cunha Lima, né? Minha mãe também, minha mãe era apaixonadíssima, minha mãe disse que quando era na época, na geração dela, Ronaldo Cunha Lima tinha outro sobrenome, era Ronaldo Coisa Linda, não chamava Ronaldo Cunha Lima, não.
Ronaldo Cunha Lima é uma figura icônica da cidade de Campina Grande. Ah, você acha também, Pedro? Sim, sim, certo. Então, Ronaldo Cunha Lima, inclusive, nos anos 60, se é do Gomes de ele vai me deixar. É professora mesmo. Ela é pedagoga, é coordenadora e tal, então ela me dá muita força. Tá? Eu não sei o que eu faria sem a ajuda dela. Essa beleza todinha artística dos slides, ela é quem escolhe, ela é quem organiza, realmente. E ela tem um gosto maravilhoso, né? Pessoa muito inteligente, muito capaz. Que vai chegar o tempo dela realmente aparecer mesmo como ela deve ser, porque ela merece, né? Então, aqui o poema de Ronaldo Cunha Lima, que nos anos 60, final dos anos 60, se apresentou num programa muito famoso, é isso, que é com certeza, não nessa aula, eu vou passar mais 2 conteúdos e depois a gente vai entrar numa bateria de exercícios. Esse material também eu vou postar para vocês. Eu vou passar uma bateria de exercícios, de questões, para a gente resolver. E à medida que a gente for resolvendo, a gente vai relembrando tudo que a gente aprendeu. Olha só esse poema de Ronaldo Cunha Lima, né? Ronaldo Cunha Lima diz assim: Campina Grande sorrindo, abre as portas da cidade. Ao chegar, seja bem-vindo. Ao partir, leve saudade. Ou, hospitaleira e sincera, Campina é sua de graça. Para quem adotou, né? Você saindo, ela espera. Você voltando, ela abraça. Né? É isso, é de arrepiar, né? E vamos falar também de Ronaldo Cunha Lima, essa figura icônica da história política e artística de Campina Grande, né? Que Ronaldo Cunha Lima ele se apresentou nos anos 60 num programa chamado O Céu é o Limite. E ele apareceu em nível nacional nesse programa, ele respondendo, era J. Silvestre, o grande apresentador da época, né? E ele, só um minuto aqui para vocês ouvirem a história, o caos, né? E ele se apresentou no programa defendendo Augusto dos Anjos. Então, todas as perguntas sobre Augusto dos Anjos, ele respondeu todas elas com maestria e com perfeição, né? Ele ficou conhecido nacionalmente por causa disso. E ele também é o ícone do movimento estudantil campinense, o Centro Estudantal, o Grêmio Estudantil da Prata. Ele fez a primeira carrociata, né? Participou também do Show do Milhão, né? Gênio, gênio, gênio. Ronaldo Cunha Lima nos envaidece, é um poeta. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né? As pessoas não chamavam ele de prefeito, nem de governador, chamavam ele de poeta. Ele gostava de ser chamado de poeta. E uma vez Elba Ramalho, já doente, né? De nada. Ele já doente, já perto da morte, com câncer, né? E ele fumando. E Elba Ramalho chegou. Obrigado, Avanísia. Obrigado pelo espetáculo, né? Para você, para a sua dedicada esposa. Obrigado, viu? Muito obrigado. Ela merece mesmo. Então, aí ele dizendo assim, Elba Ramalho chegou para ele e disse assim, poeta, fumando, né? Ele disse assim, não, a vida não se mede pela extensão, se mede pela profundidade. Ronaldo, ele viveu intensamente, né? Ele é uma figura que marcou, faz parte da nossa história. A gente não tem, apesar de eu ter divergências políticas com ele, mas eu tenho muitas proximidades. Ele participou da campanha da legalidade em 1961, as páginas de luta pela democracia, ele esteve à frente de todas elas. É um homem realmente que merece ser lembrado todos os momentos que a gente falar do nome Campina Grande. Então, um abraço para vocês, tudo de bom, tenham uma excelente noite, aproveitem o feriado da segunda-feira para estudar, né? Não é para descansar, não. Descanse e estuda ao mesmo tempo. Assiste o filme. Se quer falar, fala. Amém. Alguém falou aí? Não. Levantou a mão, foi por acaso. Amém, amém. Assistam o filme Coronel Delmiro Gouveia. Eu vou ver se eu falo com a minha esposa para a gente colocar
o link do filme na plataforma, que a gente vai dispor, e vocês assistirem, tá certo? Um abraço, tudo de bom para vocês. Vou colocar, viu? Um abraço mesmo para vocês, tudo de bom. Valeu, valeu.